O Fortaleza vive um momento especial. Isso é algo que a gente pode concordar, a gente pode confirmar, e muitos números comprovam isso, tá? Inclusive, eu vou mostrar hoje para vocês um levantamento muito interessante que comprova esse momento espetacular que o Fortaleza vive, tanto em escala nacional, como escala estadual, regional e até internacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tá? Afinal, acho que vale muito a pena a gente conversar sobre esse momento muito positivo. Estamos no G4 da Série A, Fortaleza atualmente vice-líder, e isso significa muita coisa para as estatísticas que vão ser escritas daqui para frente, né? É claro, o campeonato está só começando, mas cada detalhe, cada ponto, cada diferença que o Fortaleza consegue colocar mediante seus rivais, que nem na primeira divisão estão, meu amigo, como a gente costuma falar por aqui, é carta, tá? É carta pesada para o baralho do leão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou colocar aqui uns dados na tela, a gente poder conversar sobre esse momento e meio que comparar o desempenho do Fortaleza com o de outros clubes da região que estiveram em momentos semelhantes. Enfim, vou chamar aqui a vinheta para a gente começar logo o vídeo, porque o tema é muito interessante e eu estou bem empolgado para falar sobre ele. Vou colocar aqui na tela, para poder vocês acompanharem comigo, uns dados que eu compartilhei lá no meu Twitter, tá? Colocar aqui para a gente poder acompanhar, porque tá bem interessante aqui o que eu compartilhei. É o seguinte, galera, o Fortaleza, ele nessa edição de Campeonato Brasileiro, ele já tinha na edição passada, em 2021, conquistado isso, mas agora ele entrou numa sequência que pode fazer distanciá-los de seus rivais, que é o seguinte: clubes do Nordeste dentro do G4 da Série A, uma estatística feita por rodada, contando desde 2003 até os dias atuais, até a terceira rodada atualizada aqui do Campeonato Brasileiro de 2023, tá? É o seguinte, a gente teve até hoje, é importante até a gente falar sobre isso, 9 equipes do Nordeste disputando a primeira divisão. Que são, basicamente, não é segredo falar. A gente tem a dupla da Bahia, Bahia e Vitória. Nós temos o trio de Recife, né? Sport, Santa Cruz e Náutico. A gente tem a dupla daqui, tanto Fortaleza quanto Ceará. E a gente tem o CSA de Alagoas, que participou em 2019, e o América de Natal, que participou em 2007. Dessas equipes, 7 frequentaram o G4 desde o início do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O que, que diferencia cada um? Se você observar, o Santa Cruz, ele por 4 oportunidades, por 4 rodadas, se manteve no G4. O Náutico, por 9 rodadas, se manteve também ali entre os 4 primeiros. O Ceará, empatado com o Bahia, permaneceram 12 vezes ali no G4 da Série A. O Sport, por 20 rodadas, já conseguiu, sim, vou já explicar, tá? Não foi numa só edição, é partilhado. O Sport, por 20 rodadas, conseguiu também ficar dentro do G4. O Vitória era o líder até então, com 28 rodadas dentro do G4 da Série A, e o Fortaleza se torna o time do Nordeste com mais rodadas dentro de um G4 da Série A. O Fortaleza então consegue mais uma questão também para se orgulhar, porque se torna o time do Nordeste que lidera esse quesito, e querendo ou não, a gente pode dizer que o Fortaleza está se acostumando a ficar nessa parte de cima. E os números não mentem, tá? Os números não mentem porque tem o seguinte, até eu vou descer aqui um pouco mais para mostrar a questão do detalhamento. O que, que o detalhado diz pra gente? O Fortaleza, ele consegue unir isso em 2 edições de Campeonato Brasileiro, tá? Ele fez 29 rodadas dentro do G4 em 2021 e nessa sequência de 2023, das 3 primeiras rodadas, em 2 ele já tá lá dentro. Ou seja, só a campanha de 2021 do Fortaleza já superava o Vitória. Só a campanha de 2021 já colocava ele ali nessa primeira posição. O Vitória vem seguida com 28 pontos, e isso distribuído em 4 campanhas diferentes, tá? O que é algo bem relevante, tá? Afinal, é o time que várias campanhas consegue, né, aparecer no G4, é algo muito positivo. Porém, assim, o Vitória na Série A de 2004, apenas uma rodada permaneceu lá, entendeu? Mas as outras 3 que eu acho relevante. Em 2008 ele fica 7 rodadas, em 2009 ele fica 12 rodadas dentro do G4, e em 2013 ele ficou 8 rodadas, que foi o campeonato, inclusive, que o Vitória terminou na quinta colocação naquela oportunidade. O Sport Recife, ele vem logo em seguida com 20, distribuído também em 20 edições de Série A. Vale a pena de citar que em 2007, 2018 e 2020 ele ficou somente uma rodada
em cada edição do campeonato, e só mesmo ali em 2015, 2014 ele ficou 3 rodadas, mas em 2015 que chamou a atenção, onde ele ficou 15 rodadas dentro do G4. Nessa edição de Campeonato Brasileiro, inclusive, o Sport ele terminou em sexto colocado. O Bahia, ele fica 12 rodadas, mas distribuído também em 5 edições, 2013, 14, 17, 20 e 21. O Ceará conseguiu em 3 anos, em 3 temporadas, distribuir 12, ficou 10 rodadas naquela edição de 2010, o Ceará até chegou bastante forte naquele início de campeonato, e depois em 19 e 21, apenas uma rodada, a primeira rodada, inclusive, de cada uma dessas edições, ele ficou ali no G4. O Náutico, apenas 6 oportunidades, 2008 e 2009, e o Santa Cruz, somente 4 rodadas em 2016. Se a gente passar aqui também, a gente vê um pouco das estatísticas, as edições que esses clubes disputaram, tá? Que é o que conta muito a favor do Fortaleza. Por quê? O Sport e o Bahia, eles têm 11 edições dentro disputando a Série A do Campeonato Brasileiro desde 2013. O Fortaleza, comparando a Vitória, Ceará, Náutico, Santa Cruz, CSA e América, está disputando 8. A edição de 2023 é a 8ª vez que ele joga a Série A. E isso, cara, já contribui muito a favor. Porque nesse recorte recente, inclusive se a gente pegar, o Fortaleza pode se gabar de que dessas últimas 4 edições, em 3 ele terminou dentro do G10. Né? Inclusive, uma delas ele termina no G4. É o único time do Nordeste, inclusive, de que, falando de G4 de Campeonato Brasileiro, de fato terminou dentro dele. Fortaleza sendo 4º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021. E eu acho interessante também quando a gente compara as edições que eles ficaram no G4, né? Ó, todas são muito distribuídas, e a gente pode ver que o Fortaleza se destaca principalmente nesse recorte mais recente, tanto em 21 como em 23, ele figurando ali no G4. Lembrando que em 2022 a gente teve nenhum time do Nordeste figurando entre os 4 primeiros durante a competição. E aqui por último, para encerrar, mostrar um pouco das estatísticas de liderança, tá? De clubes que foram líderes nesse momento. O Sport ele ainda lidera essa estatística, ele liderou 5 rodadas, todas no Campeonato Brasileiro de 2015. O Fortaleza, apesar de ter disputado menos, em 3 rodadas ele já conseguiu ser líder. Na segunda rodada de 21, terceira rodada e quarta também. E a gente estava na liderança até o momento em que o Botafogo vence o Flamengo. Se o Botafogo não vence o Flamengo, se aquele jogo termina empate, Fortaleza pula para 4 e ele já colava no Sport, ficaria a uma rodada de ser o time do Nordeste com mais rodadas na liderança na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, basicamente, eu acho muito bom a gente trazer esses dados, esses números, para comparar e justificar como a fase do Fortaleza ela é positiva em comparação às equipes da nossa região. Então, eu acho que vale muito a pena a gente trazer esses dados aqui, trazer essa curiosidade, para mostrar também que o Fortaleza ele já escreve seu nome, já é uma carta para o Fortaleza. Inclusive, quem fala, Fortaleza, está acostumado, não sei o quê, cara, estamos nos tornando um clube acostumado com a primeira página do campeonato. E os números não mentem. Os números que eu estou trazendo aqui provam isso. E logo, logo eu vou estar trazendo mais estatísticas, né? Não só referentes ao G4, mas também como a G6, como a G10, porque eu acho importante a gente trazer esses números e justificar também a fase que a gente vive e mostra também como o Fortaleza está se tornando, sim, um time que pensa somente em chegar longe, só pensa em chegar nas tabelas. Então, galera, basicamente é isso, tá? Essas estatísticas, inclusive, agradecer muito ao BI do nosso querido Fábio Farias, que ajuda bastante para esses estudos. É muito bom, vou deixar depois o link na descrição para você poder acessar, poder brincar e tudo mais. Você já conhece, você que acessa o GT, mas tenho certeza que vai valer a pena para você acompanhar e também para seguir também o GT, tá? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comenta aí embaixo um pouco sobre esses números, sobre essas estatísticas, que logo logo a gente vai trazer mais conteúdo para vocês falando sobre essa questão do Fortaleza na Série A. Lembrando, nós trabalhamos aqui com números, dados e estatísticas, tá? Não é achismo. O que eu trouxe aqui para vocês, testado e aprovado e comprovado, feito pelo próprio Fortaleza. Como a gente canta, né? Com respeito não se compra, com luta se conquista. Então, galera, mais tarde a gente volta por aqui, vai falar um pouquinho sobre o jogo, sobre o pré-jogo e tudo mais, e assim a gente pode abordar tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube, seja na Série A ou seja na Sul-Americana. Um abraço a todos e até mais.